Olá, Shalom, bom dia para você, para toda a sua família. Bem, nós estamos em plena semana em que comemoramos o Natal. E você já separou aí o presente do aniversariante? O que você vai entregar a Jesus Cristo essa semana? Eu posso lhe garantir que o que mais Ele deseja receber é o seu coração, o trono da sua vida, o controle da sua história. Se você ainda não fez, que tal presenteá-lo nessa semana, no dia do Natal, com a sua própria vida, os seus dias, o seu futuro? Eu tenho certeza que Ele vai receber e Ele vai conduzi-lo no caminho que vai realizar o seu coração e fazê-lo feliz. Se você já entregou a sua vida a Ele, então separe a sua melhor oferta, adoração, louvor e honre aquele que é digno do melhor que há em nós. Agora que você possa ouvir aquilo que o programa preparou para você e que a sua vida seja edificada. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Se tu florescer ao cheiro das águas, minha esperança, és meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não Deuteronômio, capítulo 8. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho,
assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Diga amém. Diga eu recebo. Você recebe mesmo, irmão? Mas desde o versículo 1 até o final? Porque os últimos versículos parece que foram mais animadores, né? Mas eu quero conversar com vocês e ministrar nessa noite sobre crescer com as tribulações. Alguém aqui tem lutas na vida? Não precisa dizer, eu já sabia. As lutas não são desejáveis, ninguém as busca, ninguém gosta delas. Mas eu posso dizer que elas são essenciais ao nosso crescimento espiritual. A verdade é que nós fomos salvos pelo Senhor desde o dia em que confessamos Jesus em nossa vida. Fomos transformados por Ele, fomos recebidos como filhos. E o Senhor nos deu a garantia da salvação pela fé. Mas nós entramos num processo que a Bíblia chama de santificação. Seguir a paz com todo é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo contínuo de transformação das nossas vidas, para que tudo que é indesejável em nós seja arrancado, para que aquilo que ainda nos distancia da imagem que nós temos em Jesus Cristo, o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus, como diz Paulo aos Romanos, porque aos que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus quer levar você a ser semelhante a Jesus. E temos que admitir, falta muito, hein? Não sei quanto tempo você tem na fé, mas a verdade é que, ainda que muitas das qualidades espirituais desejáveis já estejam se manifestando em nossa vida, o fruto do Espírito, todos nós aqui ainda precisamos de muito tratamento, de muita transformação. E, por conta disso, Deus investe em nós. A palavra, por exemplo, faz parte do investimento que Deus faz para nos transformar. Nesta noite, você está aí assentado, recebendo a palavra, e enquanto a palavra é ministrada, ela tem um poder de transformação na sua vida. Porque a palavra pode mudar os seus conceitos, a palavra pode iluminar o seu coração e revelar para você coisas que precisam de tratamento e que você não tinha nem percebido ainda. É por isso que a Bíblia diz que a palavra é uma luz que ilumina o nosso caminho. Mas às vezes Deus usa não apenas aspectos positivos como a palavra, mas Ele usa situações adversas, desconfortáveis, às vezes até dramáticas, para trabalhar em nós. E é essencialmente sobre isso que Deus está falando aqui. O momento histórico era muito importante porque o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, você sabe, eles tinham saído do Egito, onde eram escravos, pelas mãos de Moisés foram libertos, e aquele caminho que deveriam fazer de poucas semanas até a terra que Deus havia prometido, na verdade, por uma ação de Deus, aquele caminho de poucos dias se transformou numa peregrinação no deserto que durou 40 anos. E 40 anos no deserto, por mais romântico que pareça, você lê a Bíblia e vê Deus fazendo tantas coisas durante aquele tempo, milagres extraordinários, mas não é romântico estar no deserto. Eu estava contando hoje pela manhã aqui, nós estivemos recentemente, em setembro, em Israel, com um grupo de irmãos aqui, e nos dias que estávamos lá, especialmente nos últimos dias,
uma tempestade de areia cobriu todo o Oriente Médio, não só Israel, os países vizinhos. Um pó muito fino cobriu o horizonte e causou uma espécie de estufa. E um dia nós tínhamos agendado ir até o deserto, na verdade descer até o Mar Morto, porque alguns irmãos queriam conhecer o Mar Morto, aliás, todos queriam conhecer o Mar Morto, e flutuar um pouco nas águas salgadas do Mar Morto. Porque lá a água é tão densa que você não consegue afundar, não é? Você boia. Estava todo mundo empolgado com isso, mas antes de boiar nas águas do Mar Morto, quase que eles se dissolvem, porque nós pegamos 48 graus no deserto, com sensação térmica de 52, 53. Você não sabe o que é isso, meu irmão. Eu sei que Ribeirão é quente, mas você não faz ideia do que eu estou falando. E esse povo viveu nesse ambiente inóspito durante 40 anos, peregrinando de tenda em tenda, de acampamento em acampamento, dependendo muitas vezes, aliás, dependendo o tempo todo de milagres de Deus, porque eles não plantavam e não colhiam, eram nômades. Não foi um tempo fácil, mas foi um tempo promovido por Deus. E é sobre isso que Deus está conversando aqui, e eu acho maravilhoso o fato de que o Senhor assume o que faz. Algumas semanas atrás eu ministrei aqui sobre aquela carta que o Senhor enviou aos judeus que estavam cativos em Babilônia, lembra? Quando Deus diz, eu os desterrei, eu tirei vocês da sua terra e eu coloquei vocês no exílio, longe de suas casas. Aqui Deus está fazendo a mesma coisa com o seu povo, numa outra geração, mas Deus está dizendo, ei, esses 40 anos difíceis no deserto são um projeto meu na vida de vocês. Eu fiz isso. E eu fiz isso com propósito. E Deus começa então a revelar esse propósito. E eu acredito que seja interessante nós entendermos essas coisas. Quero trazer esse ensino para você. Um tempo atrás eu usei esse texto bíblico nas células para que vocês pudessem já receber alguma coisa, mas nas células a gente tem um certo nível de profundidade que não pode ser avançado, né? Que a gente pode ir um pouco mais fundo. Porque nós, servos de Deus, e muitas vezes pessoas que estão andando de uma maneira dedicada ao Senhor, porque enfrentamos tantas adversidades. Bom, eu não posso excluir o fato de que alguns de nós enfrentam lutas porque semearam para isso. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se você fez uma semeadura ruim ontem, pode ser que hoje você esteja respondendo por aquela semeadura ruim. Mas em muitas situações, eu diria que na maioria das situações, Deus está tratando e tratando até com coisas que não estão tão evidentes na nossa vida, que estão escondidas em nosso coração e nós mesmos não temos consciência delas. E nesse texto aqui nós temos bastante luz sobre o porquê das tribulações na vida de um homem de Deus, o porquê das lutas, das adversidades. E eu gostaria de mergulhar com você nesse ensino, para que você... O meu propósito é que você saia daqui chamando a luta de minha melhor amiga. Fique comigo para sempre. Não. Mas meu propósito é que você entenda que as adversidades, na verdade, elas operam um propósito na nossa vida. Porque, sinceramente, irmãos, eu não creio que a minha vida e a sua vida, se você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e realmente se você se entregou a Cristo, o Espírito Santo selou você, eu não acredito que a nossa vida e o que acontece conosco aqui está sendo definido no inferno. Eu não acredito que Satanás faz uma reunião com os demônios e dizem assim, hoje a gente vai fazer com o Danilo isso aqui. Eles podem até fazer a reunião e tensionar, mas o que acontece na minha vida é resultado de um projeto de Deus. E muitas vezes é verdade, Deus permite e até promove lutas em minha vida, porque eu preciso de transformação, porque eu preciso de mudanças. De vez em quando chega alguém aí, o pessoal que, graças a Deus, eu tenho
bastante gente que ora por mim, a turma da intercessão, e vira e mexe eles estão tendo sonhos e revelações de que o diabo quer me pegar e tal. Eu já até brinco com eles, eu falo, gente, se o diabo está dizendo, se vocês estão sentindo que o diabo quer me pegar, nem me fala, só ora, porque isso eu já sei. Ora por mim, ora por mim. Porque quem define a minha vida não é o diabo, é o Senhor. Eu preciso andar nos propósitos do Senhor e confiar nele. E assim deve ser com cada um de nós, amém, queridos? Mas precisamos de transformação, todos aqui, a começar de mim. Estamos ainda distantes daquela imagem de Jesus Cristo que Deus quer formar. E aí o Senhor nos diz aqui nesse texto, eu quero que você acompanhe, no versículo 2, ele começa a revelar o porquê das lutas. Porque muitas vezes nós entramos em situações difíceis. Deus diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Ele começa dizendo, para te humilhar. Esse é um dos primeiros propósitos de Deus. Nas tribulações que nos advêm, nos humilhar. Talvez você pense, puxa vida, mas como pode? Isso me parece incoerente, pastor. Um Deus que me ama, um Deus que é puro amor, Ele quer me humilhar? Sabe qual é o problema, amados? É que todo tipo de soberba, todo tipo de orgulho que há na nossa vida, é um empecilho, é um impedimento para que nós sejamos transformados naquela espiritualidade que o Senhor deseja. O orgulho, ele se manifesta em nós de várias maneiras. Você não precisa ser uma pessoa de nariz empinado, que passa por cima dos outros, para ser refém do orgulho. As situações que estão ocultas, que estão, sabe, nos nossos comportamentos mais íntimos. Porque todo tipo de arrogância, todo tipo de autossuficiência, quando nós batemos no peito e dizemos assim, eu dou conta, eu sou bom, eu mereço, deixa comigo. Na verdade, nós estamos manifestando uma forma de soberba. Deus não quer que você bata no peito e diga, deixa comigo, eu dou conta do recado, eu sei o que fazer. Ao contrário, Deus quer transformar a cada um de nós em pessoas absolutamente frágeis e dependentes dEle. Deus quer que nós nos tornemos pessoas sem direito. Quantas vezes nós estamos a ponto de explodir, apegados em nossa justiça própria, achando que estamos sendo injustiçados pela vida, que merecíamos mais. E tudo isso não combina com o modelo que nós temos em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. Paulo diz que Jesus tomou a forma de homem sendo Deus, se esvaziou, diminuiu, e sendo homem escolheu ser servo, e sendo servo escolheu a morte de cruz, a pior de todas. E por conta disso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. Mas essa exaltação de Jesus foi resultado de, primeiro, uma humilhação, mas não foi uma humilhação a qual ele foi imposto, não. Foi uma humilhação que ele escolheu, ele se esvaziou. E a palavra coloca então Jesus, até nesse sentido, como modelo para nós. Quando Deus encontra resistência, como eu disse, arrogância, justiça própria, insubmissão, eu vou fazer do jeito que eu quero, que eu penso, que eu prefiro. Aí Deus precisa nos tratar. E aí Ele nos leva para o deserto, para nos humilhar, para nos quebrantar. Deus precisa de você quebrado, meu irmão. Eu me lembro de uma situação, alguns anos atrás, nós estávamos aqui num culto, e orando pelo povo, a presença do Espírito Santo muito forte. Havia um dos meus discípulos,
Ele estava num canto, meio abatido, estava bastante ansioso quanto ao ministério que Deus ia fazer na sua vida. E eu me aproximei para orar por ele, coloquei a mão sobre o seu ombro, e quando eu ia orar, Deus me deu uma palavra profética. E Deus falou com esse irmão: por que você está assim tão ansioso? Com pressa de que as coisas aconteçam logo na sua vida? Eu ainda não acabei de te matar. Não é um tipo de profecia que a gente gostaria de ouvir, não é? Mas a verdade é que Deus precisa primeiro nos ver mortos. O chamado do Evangelho não é esse chamado que a gente ouve na televisão toda hora: venha para ser rico, venha para ser feliz. Não, o chamado do Evangelho verdadeiro é: venha morrer. Jesus diz: todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é morrer para as suas vontades. Tomar a cruz todo dia é morrer todo dia. É por isso que a nossa jornada de fé começa com algo chamado batismo. Quando nós somos mergulhados nas águas do batismo, nós estamos dizendo: eu aceito morrer, para que a vida de Deus se manifeste em mim. Mas a verdade é que a maior parte de nós esperneia muito antes de morrer. Sim ou não? Nós resistimos, nós queremos o controle da nossa vida, nós queremos governar. Se pudéssemos tornar Deus o nosso servo, então tornaríamos e daríamos ordem para que Deus faça o que nós queremos. Mas o Senhor quer nos transformar em pessoas completamente dominadas por Ele, dependentes dEle. E para isso Ele precisa nos humilhar. Já que não nos humilhamos nós mesmos, Ele precisa nos humilhar. E Ele nos leva para o deserto. É um gesto de bondade de Deus. É um gesto de misericórdia, porque o que pode levar você para longe do Senhor é a soberba. Provérbios capítulo 16, versos 18 e 19 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. A soberba precede a ruína. Deus quer nos livrar da ruína final, então Ele precisa arrancar a soberba. Então sabe o que você faz de melhor, querido? Posso te dar um conselho de amigo? Morre logo. Fala para o seu vizinho: morre logo, irmão. Não fique esperando a pedra cair sobre você para te esmagar, não. Se joga sobre a rocha. Se quebra logo, porque Deus te quer quebrado. Desculpa, mas a verdade é essa: Deus quer cada um de nós quebradinho aqui. E por isso Ele promove situações que nos humilham, para que nós finalmente descubramos que quando somos fracos, é que nós nos tornamos fortes. Amém? Esta mensagem continua no próximo domingo. Não será possível nós vivermos a nossa vida sem passarmos por desertos. A verdade é que às vezes os desertos são escolha nossa. Escolhemos o caminho errado, nos afastamos de Deus, viramos-lhe as costas e aí nós sofremos as consequências da nossa vida independente, cheia de pecado. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se você está fazendo a colheita de uma semeadura ruim, de uma vida longe da presença de Deus, só há uma solução para isso: o arrependimento. Que você confesse o seu pecado ao Senhor, peça perdão e peça a oportunidade de ter uma nova vida. A Bíblia fala do novo nascimento, é um recomeço em Deus. Mas mesmo quando nós buscamos a Deus, como você ouviu na palavra, também nós passamos por lutas, só que são lutas diferentes, desertos que vêm para nos aperfeiçoar e especialmente para quebrar o nosso orgulho, nos fazer pessoas humildes e dependentes de Deus, gente que abaixa a cabeça, que recebe a palavra, que entende que Deus é Deus e que como Deus e Senhor Ele quer governar-nos e Ele tem um coração amoroso para isso.
enquanto estivermos cheios de justiça própria, de orgulho, de soberba, de independência, nós nunca poderemos provar do melhor da terra. Foi isso que Deus fez com aquele povo, o povo de Israel, naqueles 40 anos de deserto, arrancar do coração de cada um as coisas indesejáveis, a fim de que eles se tornassem conquistadores. Portanto, se você já tem buscado a Deus e ainda assim passa por lutas e tribulações, fique firme, deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E tenha certeza que a vitória virá quando esse processo estiver terminado. Agora, se você tem sofrido porque anda sozinho e nunca realmente buscou a Deus, está na hora de se converter. Você sabe o que é converter-se? É mudar de direção, virar as costas para o pecado e passar a buscar a Deus. Jesus Cristo está disposto a lhe dar uma nova oportunidade. Se você quer tomar essa decisão agora, eu vou orar. Eu gostaria que, enquanto eu oro, você também faça uma oração pessoal. Aí onde está? Dizendo: Jesus, me perdoa os meus pecados. Eu não quero mais colher o gosto amargo dos meus erros. Eu quero viver contigo. Eu me entrego e te reconheço como meu Senhor e Salvador. Vamos orar? Pai querido, olha para essa vida que agora está tomando a decisão de te seguir. Ainda que tenha andado muito longe, ainda que tenha feito muitas semeaduras terríveis, a tua graça é maior, Senhor. Tua palavra diz que quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Produz o grande milagre do novo nascimento nessas vidas que se entregam a Ti agora. E quanto àqueles que já Te servem, já Te seguem e estão passando por tribulações, meu Deus, implanta esta palavra em seus corações, para que eles entendam que o deserto é um lugar de aperfeiçoamento, que nós vamos chegar do outro lado, melhores, mais parecidos com Cristo. Essa é a minha oração, Senhor, abençoando as famílias e todo o coração sedento de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você concorda? Está comigo nessa oração? Pois bem, Deus está certamente agindo em seu favor. Nós sempre tomamos um tempo para incentivar as pessoas a estarem conosco aqui na comunidade cristã de Ribeirão Preto. Eu fico maravilhado, às vezes até constrangido, com quanta gente me aborda nas ruas, nos lugares por onde eu passo nessa cidade e dizem: eu tenho assistido o programa. E aí, para muitas delas, eu pergunto: e você já esteve na comunidade? E a resposta é não. Eu fico perguntando: mas meu Deus, se essa pessoa está sendo tão abençoada, o que lhe custa sair de casa para conhecer ao vivo o calor dessa família maravilhosa que é a comunidade? Portanto, eu estou lhe convidando mais uma vez, tenha essa disposição, saia da sua casa e venha participar conosco de alguma das nossas celebrações. Na verdade, você vai sentir vontade de fazer parte dessa família, se sentir o gosto desse ambiente de fé. Nosso templo fica à Rua Japurá 829, no Ipiranga, a 2 quadras e meia da Avenida Dom Pedro I, que é um grande corredor viário da nossa cidade. E você pode vir participar, há um lugar aqui para você. Nossas principais reuniões acontecem aos domingos, para toda a família, e são às 9 e às 19 horas. Eu estou aqui de braços abertos, esperando por você. A Bíblia diz que na unidade Deus libera vida e bênção para sempre. Por isso nós gostaríamos de, nesse momento, convidar você, bem como toda a sua família, a estar conosco num desses ambientes de celebração e culto ao nosso Deus, num dos endereços que estão passando agora no seu vídeo. O nosso desejo é que a vida e a bênção de Deus se estabeleça na sua casa. Nós temos certeza que você e sua família serão muito bem-vindos. Que Deus o abençoe ricamente. Qualquer dúvida é só entrar em contato através do telefone 3633-5957. Nos vemos no próximo domingo em mais um Passo de Fé.